O último dia de aula do ensino médio chegou com uma tempestade furiosa. Relâmpagos cortavam o céu escuro e o som dos trovões fazia as janelas da Ridgemont High tremerem. Para 4 amigos, Alex, Mia, Ethan e Jess, os planos de comemoração na praia haviam sido arruinados, mas isso não significava que o dia seria desperdiçado. E se fôssemos explorar a velha escola primária Oakwood? Alex sugeriu, seus olhos brilhando com uma mistura de empolgação e nervosismo. Os outros trocaram olhares hesitantes. A Oakwood havia sido fechada há uma década, abandonada e deixada para apodrecer. Rumores sobre o lugar variavam de infestações de ratos a atividades paranormais. Vocês sabem que vão demolir o lugar no final do ano, certo? Ethan acrescentou, um sorriso travesso se formando em seu rosto. Pode ser nossa última chance. Mia mordeu o lábio, considerando. E se formos pegos? Com esse tempo, ninguém vai estar por perto, Jess argumentou, já convencida pela ideia. Após o almoço, os 4 se encontraram no estacionamento da escola. A chuva caía em cortinas densas, criando uma cortina natural para suas atividades ilícitas. Ed, o único com carteira de motorista, guiou seu velho Chevrolet pelas ruas desertas. A tensão no carro era uma mistura de medo e excitação. Finalmente, chegaram a Oakwood. O prédio de tijolos vermelhos se erguia contra o céu tempestuoso, suas janelas escuras parecendo olhos vazios, observando os intrusos. Parece maior do que eu lembrava, Mia murmurou, um arrepio percorrendo sua espinha. Ed estacionou nos fundos, escondido por arbustos crescidos. Alguém trouxe uma lanterna? Ele perguntou, desligando o motor. Silêncio. Ótimo, Ethan suspirou. Acho que teremos que usar nossos celulares. Com o coração acelerado, os 4 saíram do carro, a chuva gelada encharcando-os instantaneamente. Ed abriu o porta-malas, revelando um taco de beisebol. Para quebrar a janela, ele explicou, notando os olhares preocupados dos amigos. Aproximaram-se de uma janela na parte de trás do prédio. Ed ergueu o taco, hesitou por um momento e então o balançou com força. O som do vidro quebrando foi abafado pelo rugido de um trovão. Rápido, entrem! Alex sussurrou urgentemente. Um por um, eles se içaram pela janela quebrada, caindo em uma sala de aula abandonada. O cheiro de mofo e decadência os atingiu imediatamente. Jess ligou a lanterna do celular, iluminando a sala. Carteiras empoeiradas, decorações desbotadas nas paredes, um quadro negro com escritas fantasmagóricas de uma década atrás. Isso é surreal, Ethan murmurou, sua voz ecoando no silêncio. Mal sabiam eles que sua aventura estava prestes a se transformar em um pesadelo que nenhum deles poderia ter previsto. Os 4 amigos avançaram pelo corredor escuro, suas lanternas de celular criando sombras dançantes nas paredes descascadas. O som de seus passos ecoava ominosamente, misturando-se com o rugido distante dos trovões. Olhem isso, Mia sussurrou, apontando para uma fileira de armários. Alguns estavam abertos, revelando livros mofados e pertences esquecidos há muito tempo. Alex se aproximou de um dos armários abertos, pegando um caderno amarelado. 2009, ele leu na capa. É como se o tempo tivesse parado aqui. Enquanto exploravam, a sensação de que não estavam sozinhos começou a crescer. Pequenos sons, um rangido aqui, um sussurro ali, pareciam vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Vocês ouviram isso? Jess perguntou, sua voz trêmula. Os outros ficaram imóveis, ouvindo. Por um momento, apenas o som da chuva batendo nas janelas quebrou o silêncio. Então, distintamente, veio o som de passos arrastados, vindo de algum lugar à frente deles. Provavelmente só é o vento, Ethan disse, mas nem ele parecia convencido. Continuaram avançando, chegando a um grande espaço aberto que devia ter sido o refeitório. Mesas de plástico estavam espalhadas caoticamente, algumas viradas de cabeça para baixo. Foi então que viram. No outro lado do refeitório, uma figura sombria estava parada, imóvel. A luz de suas lanternas não parecia alcançá-la completamente, como se a escuridão a envolvesse. Quem está aí? Ed gritou, sua voz ecoando pelo espaço vazio. A figura não respondeu. Não se moveu. Apenas ficou lá, observando. Devemos ir embora, Mia sussurrou urgentemente, agarrando o braço de Alex. Mas antes que pudessem se mover, a figura começou a avançar em sua direção. Seus movimentos eram erráticos, quase mecânicos. Pânico tomou conta do grupo.
Eles se viraram para correr, mas na confusão, Jess tropeçou, caindo pesadamente no chão. Seu celular escorregou de sua mão, deslizando pelo piso sujo e parando aos pés da figura misteriosa. A luz do celular iluminou a parte inferior da figura, revelando pés descalços e sujos, e a barra de um vestido rasgado e manchado. "Jess!" Ethan gritou, parando para ajudar a amiga. A figura parou, inclinando a cabeça de uma maneira não natural. Um som gutural escapou dela, algo entre um gemido e um grito abafado. Nesse momento, um relâmpago iluminou todo o refeitório através das janelas quebradas. Por um breve instante, a figura foi completamente visível. Era uma mulher. Ou algo que um dia foi uma mulher. Seu rosto estava pálido e contorcido, os olhos fundos e sem vida. Cabelos emaranhados e sujos emolduravam seu rosto cadavérico. O grito de terror dos adolescentes ecoou pela escola abandonada, misturando-se com o rugido ensurdecedor do trovão. O pânico tomou conta do grupo. Ethan puxou Jess do chão e os 4 correram desesperadamente em direção à saída, seus gritos ecoando pelos corredores vazios. A figura os perseguia, seus passos irregulares ecoando atrás deles. O som parecia vir de todas as direções, como se a escola inteira estivesse viva e os caçando. "Por aqui!" Alex gritou, reconhecendo o corredor que levava à janela pela qual haviam entrado. Enquanto corriam, portas de salas de aula se abriam e fechavam violentamente. O vento uivava através das janelas quebradas, carregando sussurros incompreensíveis. Mia, olhando para trás, viu a figura se aproximando rapidamente, seus movimentos agora mais fluidos, quase sobrenaturais. "Ela está chegando!" Ela gritou, o terror evidente em sua voz. Finalmente, chegaram à sala por onde haviam entrado. Ed, sendo o mais alto, pulou primeiro, estendendo as mãos para ajudar os outros. "Rápido!" Ele gritou, puxando Mia para fora. Jess foi a próxima, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia se segurar. Ethan a empurrou, garantindo que ela saísse em segurança. Alex estava prestes a pular quando sentiu algo agarrar seu tornozelo. Olhando para baixo, viu dedos pálidos e ossudos envolvendo sua perna. "Me ajudem!" Ele gritou, agarrando-se ao parapeito da janela. Ethan agarrou os braços de Alex, puxando com toda a sua força. Por um momento terrível, pareceu que a criatura iria vencer, puxando Alex de volta para a escuridão. Mas então, com um último puxão desesperado, Alex se libertou, caindo para fora da janela e sobre Ethan. Eles se levantaram rapidamente, cambaleando em direção ao carro. A chuva continuava caindo impiedosamente, misturando-se com suas lágrimas de terror. Ed ligou o carro com mãos trêmulas, acelerando para longe da escola abandonada. No banco de trás, Jessie soluçava incontrolavelmente, enquanto Mia a abraçava, tentando acalmá-la. Alex olhou pela janela traseira, seu coração ainda batendo freneticamente. Por um instante, ele jurou ter visto a figura parada na janela quebrada, observando-os partir. O caminho de volta para casa foi feito em um silêncio tenso, quebrado apenas pelos soluços ocasionais e respirações ofegantes. Dias se passaram, e os 4 amigos tentaram racionalizar o que haviam visto. Teorias sobre vagabundos, alucinações causadas pelo mofo e brincadeiras elaboradas foram discutidas. Mas no fundo, cada um deles sabia que haviam testemunhado algo que desafiava a explicação. Semanas depois, quando a demolição da Oakwood finalmente começou, os 4 assistiram de longe. Enquanto as máquinas derrubavam as paredes, Alex jurou ter visto, por um breve momento, uma figura pálida em uma das janelas superiores, antes que toda a estrutura desabasse. O verão passou, e eles seguiram para a faculdade, cada um indo para uma direção diferente. Mas o vínculo forjado naquela noite terrível permaneceu. Eles raramente falavam sobre o incidente, mas quando o faziam, era sempre em sussurros, como se temessem que falar muito alto pudesse, de alguma forma, trazer de volta os horrores que haviam testemunhado. A escola primária Oakwood havia sido demolida, mas as memórias daquela noite permaneceriam com eles para sempre. Um lembrete sombrio de que há coisas neste mundo que desafiam a compreensão, e que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser verdadeiramente fechadas. O último sino do ano letivo ecoou pelos corredores da escola primária, marcando o fim da 4ª série e o início das férias de verão. Tommy, um garoto de 10 anos de cabelos castanhos despenteados e olhos curiosos, mal podia conter sua empolgação. Ele e seu melhor amigo, Dennis, haviam planejado uma tarde de comemorações.
Enquanto a fila de alunos serpenteava pelo corredor em direção à saída, Tommy sentia o coração acelerado, ansioso para encontrar sua mãe no meio da multidão de pais que aguardavam do lado de fora. O burburinho das vozes e o aroma de verão no ar criavam uma atmosfera de alegria e expectativa. De repente, uma voz desconhecida cortou o ar. Tommy! Tommy! O menino virou-se, procurando a fonte do chamado. Seus olhos pousaram em um homem de meia-idade, sorrindo e acenando energicamente. Tommy franziu a testa, confuso. Não reconhecia aquele rosto. O estranho se aproximou, ainda sorrindo. Oi, Tommy. Sou o tio de Dennis. Vim buscar vocês dois hoje. Um arrepio percorreu a espinha de Tommy. Algo não parecia certo. Ele olhou ao redor procurando por Dennis, mas não o viu em lugar algum. Onde está Dennis? Tommy perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. O homem riu, um som que não atingiu seus olhos. Ah, ele já está no carro. Vamos, não queremos deixá-lo esperando, não é? Tommy hesitou, seu instinto gritando que algo estava errado. Mas anos de educação para ser educado e respeitar os adultos o fizeram duvidar de si mesmo. Ele deu um passo hesitante em direção ao homem. Foi nesse momento que a senhorita Blue, sua professora, apareceu ao seu lado. Está tudo bem, Tommy? Quem é este? O alívio inundou o menino. Ele abriu a boca para expressar suas dúvidas, mas o estranho foi mais rápido. Sou o tio de Dennis, o homem repetiu, seu sorriso agora parecendo mais uma máscara. O pai dele teve um imprevisto no trabalho e me pediu para buscar os meninos. A senhorita Blue assentiu, aparentemente satisfeita com a explicação. Tudo bem, então. Tenha um ótimo verão, Tommy. E assim, com um aceno final, a professora se afastou, deixando Tommy sozinho com o estranho. O medo começou a se instalar no estômago do menino como um bloco de gelo. Vamos, Tommy, o homem disse, sua voz agora com uma ponta de urgência. Dennis está esperando. Com o coração pesado e as pernas tremendo, Tommy seguiu o homem em direção ao estacionamento, cada passo o afastando da segurança e o levando para um pesadelo que ele mal podia imaginar. O estacionamento estava repleto de carros e pais apressados, mas Tommy não conseguia ver o familiar sedã azul do pai de Dennis em lugar algum. O estranho o guiava com uma mão firme em seu ombro, seus dedos pressionando com força suficiente para causar desconforto. Meu carro está logo ali, o homem disse, apontando para um hatchback vermelho escuro estacionado na periferia do lote, longe dos outros veículos. Tommy sentiu seu coração afundar. Algo estava definitivamente errado. Mas onde está Dennis? Ele perguntou novamente, sua voz mal passando de um sussurro. O sorriso do homem vacilou por um instante. Ele já está na minha casa, Tommy. Vamos, não podemos deixá-lo esperando, não é? As mãos de Tommy começaram a suar. Ele queria gritar, correr de volta para a escola, mas o medo o paralisava. O homem abriu a porta do passageiro e gesticulou para que Tommy entrasse. Com pernas trêmulas, o menino obedeceu, o cheiro de couro velho e cigarro invadindo suas narinas assim que entrou no veículo. O homem rapidamente deu a volta e sentou-se ao volante, trancando as portas com um clique. Enquanto o carro saía do estacionamento, Tommy olhou pela janela, desesperado para fazer contato visual com alguém, qualquer um que pudesse perceber seu pânico silencioso. Mas todos pareciam absortos em suas próprias celebrações de fim de ano letivo. O homem dirigia rápido, falando sem parar sobre seus próprios dias de escola, fazendo perguntas que Tommy mal registrava. A paisagem familiar da cidade começou a dar lugar a ruas desconhecidas, e o pânico do menino cresceu. Para onde estamos indo? Tommy finalmente encontrou coragem para perguntar. Para minha casa, lembra? Dennis está lá, o homem respondeu, sua voz agora com uma ponta de irritação. Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente não passou de 15 minutos, o carro parou em frente a uma casa de aparência comum. Tommy sentiu seu estômago revirar quando o homem desligou o motor. Vamos lá, garoto, o estranho disse, saindo do carro e abrindo a porta de Tommy. Com pernas de chumbo, Tommy seguiu o homem até a entrada da casa. O som da porta se fechando atrás dele ecoou como uma sentença final. O interior estava escuro, todas as cortinas fechadas, criando uma atmosfera assombrosa. Foi então que a realidade da situação finalmente atingiu Tommy com toda a força. Não havia Dennis. Nunca houve. Ele estava sozinho com um estranho em uma casa desconhecida, e ninguém sabia onde ele estava. Onde está Dennis? Tommy perguntou uma última vez, sua voz tremendo de medo. O sorriso do homem desapareceu completamente, substituído por uma expressão que fez o sangue de Tommy gelar. Não há Dennis, seu moleque estúpido, ele rosnou,
avançando em direção ao menino. Naquele momento, Tommy fez a única coisa que podia. Ele correu. Tommy corria desesperadamente pela casa, seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O homem, furioso, estava logo atrás dele. "Volte aqui, seu moleque!" o sequestrador gritou, derrubando uma mesa no corredor. Tommy entrou na cozinha, seus olhos rapidamente olhando todo o ambiente. Viu o telefone na parede e, com as mãos tremendo, discou para a polícia. "O policial do outro lado da linha. Qual é sua emergência?" uma voz respondeu. "Socorro! Fui sequestrado!" Tommy sussurrou urgentemente. Antes que pudesse dizer mais, o homem entrou na cozinha. Tommy largou o telefone e se escondeu embaixo da pia. O sequestrador viu o telefone balançando. Seus olhos se estreitaram de raiva. Seu pestinha esperto, ele rosnou, arrancando o telefone da parede. Tommy, aproveitando a distração, saiu de seu esconderijo e correu para a porta dos fundos, mas estava trancada. O homem se virou, um sorriso cruel em seu rosto. "Sem saída, Tommy", ele disse avançando. Em pânico, Tommy agarrou uma panela pesada do fogão e a arremessou contra o sequestrador. O homem gritou de dor quando a panela atingiu seu joelho. Aproveitando a chance, Tommy correu para a sala de estar. Ele tentou abrir a janela da frente, mas estava emperrada. O sequestrador mancava em sua direção, furioso. "Você vai se arrepender disso, moleque!" ele gritou, estendendo as mãos para agarrar Tommy. No último segundo, Tommy se abaixou, fazendo o homem tropeçar e cair sobre a mesa de centro. O barulho de vidro quebrando ecoou pela casa. Tommy correu de volta para a cozinha, procurando desesperadamente por uma arma. Seus olhos pousaram em um extintor de incêndio. Ele o agarrou, mal conseguindo levantá-lo. O sequestrador apareceu na porta da cozinha, sangue escorrendo de um corte em sua testa. Seus olhos brilhavam de ódio. "Acabou a brincadeira", ele rosnou, avançando. Com toda a força que conseguiu reunir, Tommy apertou o gatilho do extintor. Uma nuvem de pó químico encheu o ar, cegando temporariamente o sequestrador. O homem gritou, esfregando os olhos furiosamente. Tommy aproveitou a chance e correu para a porta da frente, puxando a maçaneta com toda a sua força. Nesse momento, sirenes cortaram o ar. Luzes azuis e vermelhas iluminaram as janelas. Tommy sentiu uma onda de alívio o invadir. "Polícia! Abra a porta!" uma voz forte gritou do lado de fora. O sequestrador, ainda tossindo e esfregando os olhos, tentou agarrar Tommy uma última vez, mas o menino foi mais rápido. Ele destrancou a porta e a abriu, correndo para os braços de um policial que estava prestes a arrombar a entrada. "Está tudo bem agora, filho", o policial disse, abraçando Tommy protetoramente enquanto outros oficiais invadiam a casa. O sequestrador foi rapidamente dominado e algemado. Tommy, tremendo e ofegante, observava enquanto o homem era levado para a viatura policial. Seus pais chegaram momentos depois, correndo em sua direção com lágrimas nos olhos. Enquanto sua mãe o abraçava forte, seu pai olhou para ele com uma mistura de orgulho e preocupação. "Você foi incrivelmente corajoso, Tommy", seu pai disse, a voz embargada. "Mas nunca mais nos assuste assim, ok?" Tommy assentiu, exausto, mas aliviado. O pesadelo havia terminado, graças à sua coragem e presença de espírito. Ele sabia que as lembranças daquele dia o acompanhariam por muito tempo, mas também sabia que havia encontrado uma força interior que nunca soube que possuía. Meu primeiro semestre na Universidade Estadual parecia promissor, repleto de novas experiências e desafios acadêmicos. Entre as disciplinas que cursei, a química orgânica se destacava como um verdadeiro teste à minha determinação. O professor Lawson, conhecido por sua rigidez, conduzia as aulas num laboratório espaçoso, onde as bancadas formavam ilhas que acomodavam 4 alunos cada. Foi numa dessas ilhas que conheci Oliver. Magro, de estatura mediana e com uma barba por fazer, ele se sentou ao meu lado no primeiro dia de aula. Seus olhos, escondidos atrás de óculos de armação grossa, pareciam analisar cada movimento ao seu redor. Enquanto eu lutava para entender as complexidades das ligações covalentes, Oliver resolvia equações químicas com uma facilidade desconcertante. Nas primeiras semanas, trocamos apenas palavras ocasionais. Eu, absorta em minha luta para acompanhar a matéria, mal notava sua presença. Foi durante uma aula particularmente desafiadora sobre estereoquímica que Oliver finalmente quebrou o gelo.
Está tendo problemas com os isômeros? Ele perguntou, sua voz surpreendentemente suave. Admiti minha dificuldade, e para minha surpresa, Oliver ofereceu ajuda. Seus olhos brilharam de entusiasmo enquanto ele explicava os conceitos de uma forma que, pela primeira vez, fez sentido para mim. Aquele momento marcou o início de uma parceria acadêmica que, sem que eu percebesse, se transformaria em algo muito mais complicado. Com o passar das semanas, Oliver se tornou meu tutor não oficial. Ele não apenas me ajudava durante as aulas, mas também começou a oferecer assistência extra com os trabalhos de casa. Sua dedicação em me ajudar era impressionante, e logo meu desempenho na disciplina melhorou significativamente. No entanto, à medida que o semestre avançava, notei mudanças sutis no comportamento de Oliver. Seus olhares começaram a se prolongar, e ele encontrava cada vez mais razões para iniciar conversas que iam além da química. Em um primeiro momento, atribuí isso a uma crescente amizade, mas uma sensação incômoda começou a se instalar em meu subconsciente. Foi na véspera de nossa prova final que as coisas tomaram um rumo inesperado. Oliver, mais nervoso que o habitual, me abordou após a aula. Escuta, ele começou evitando o contato visual. Eu estava pensando, talvez pudéssemos comemorar o fim do semestre juntos? Sabe, sair para tomar um café ou algo assim? Seu convite me pegou completamente desprevenida. A gratidão que sentia por sua ajuda ao longo do semestre entrou em conflito com a falta de atração e o desconforto crescente que eu vinha sentindo. Naquele momento, tomei uma decisão que, sem saber, desencadearia uma série de eventos perturbadores. Pega de surpresa pelo convite de Oliver, minha mente correu para encontrar uma saída diplomática. A gratidão que sentia por sua ajuda ao longo do semestre entrava em conflito com a crescente sensação de desconforto. Ah, Oliver! Comecei forçando um sorriso. Isso é muito gentil da sua parte, mas, na verdade, vou viajar logo após os exames finais. Minha família planejou umas férias em Vancouver. A mentira escapou dos meus lábios antes que eu pudesse pensar melhor. Os olhos de Oliver se estreitaram por um momento. Uma sombra de decepção cruzando seu rosto. Vancouver. É interessante escolha para esta época do ano. Ele comentou, sua voz carregando um tom que não consegui decifrar. Quanto tempo você ficará fora? 2 semanas. Respondi rapidamente, esperando que fosse tempo suficiente para que ele esquecesse a ideia do encontro. Ele assentiu lentamente, um sorriso forçado se formando em seus lábios. Bem, espero que você tenha uma ótima viagem. Talvez possamos nos encontrar quando você voltar. Murmurei uma resposta vaga sobre entrar em contato quando retornasse, aliviada quando o sinal tocou, anunciando o fim de nossa conversa. Nos despedimos apressadamente, e eu saí da sala, sentindo o olhar de Oliver nas minhas costas. Nas semanas que se seguiram, mergulhei nos estudos para os exames finais, quase esquecendo o incidente. No último dia de aula, trocamos despedidas cordiais, e eu saí do campus com uma sensação de alívio, ansiosa para começar o recesso de verão. Naquela noite, saí com alguns amigos para comemorar o fim do semestre. Em meio às risadas e música, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Oliver. Como está a preparação para Vancouver? Precisa de dicas de viagem? Meu estômago se contraiu. Mostrei a mensagem para minha amiga Sarah, que franziu a testa. Você não mencionou nenhuma viagem para Vancouver, ela disse confusa. Relutante, contei a ela sobre a mentira que havia contado a Oliver. Sarah ouviu atentamente, sua expressão se tornando cada vez mais preocupada. Isso não parece bom, Lex, ela disse, usando meu apelido. Talvez você devesse ser honesta com ele. Concordei, embora a ideia me deixasse ansiosa. Respondi a Oliver, agradecendo sua preocupação e mencionando vagamente que os planos de viagem haviam mudado. Sua resposta veio quase instantaneamente. Mudaram? Como assim? Pensei que fosse uma viagem em família. A rapidez e o tom de sua mensagem me deixaram desconfortável. Decidi não responder, esperando que o assunto morresse naturalmente, mas ele não desistiu. Nos dias seguintes, recebi uma enxurrada de mensagens, cada uma mais insistente que a anterior. Ele queria saber por que eu havia mentido
Se eu estava evitando-o de propósito, se havia feito algo errado. A situação atingiu seu ápice numa noite, cerca de uma semana após o fim das aulas. Eu estava em casa assistindo a um filme, quando ouvi uma batida na porta. Olhei pelo olho mágico e meu sangue gelou. Era Oliver, parado na varanda, com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Lex, eu sei que você está aí. Ele chamou, sua voz abafada pela porta. Precisamos conversar. Por que você está me evitando? Meu coração disparou. Como ele sabia onde eu morava? O que eu deveria fazer? Paralisada pelo medo, fiquei em silêncio, esperando que Oliver fosse embora. Mas as batidas continuaram, cada vez mais insistentes. Lex, por favor. A voz de Oliver soava agora mais desesperada. Eu só quero entender o que aconteceu. Pensei que tivéssemos uma conexão. Minha mente corria. Como ele descobriu meu endereço? O que ele queria realmente? Com as mãos trêmulas, peguei meu celular e liguei para Sarah. Ele está aqui, sussurrei assim que ela atendeu. Oliver está na minha porta. Meu Deus, Lex. Sarah respondeu alarmada. Tranque todas as portas e janelas, estou chamando a polícia agora mesmo. Enquanto Sarah falava, ouvi um barulho vindo da porta dos fundos. Meu coração quase parou. Será que Oliver estava tentando entrar? Sarah, minha voz mal saía. Acho que ele está tentando entrar pela porta dos fundos. O que eu faço? Lex, escute-me, Sarah disse com firmeza. Vá para o seu quarto, tranque a porta e não saia de lá até a polícia chegar. Estou a caminho também. Segui as instruções de Sarah, meu corpo todo tremendo. Do meu quarto ouvi o som distinto de vidro quebrando. Oliver havia entrado. Lex? Sua voz ecoou pela casa. Onde você está? Por que está fazendo isso comigo? Prendi a respiração rezando para que ele não me encontrasse. Os passos de Oliver ecoavam pelo corredor, se aproximando do meu quarto. Eu fiz tudo por você. Ele continuou. Sua voz uma mistura de raiva e mágoa. Te ajudei com a química. Arrisquei minha própria posição acadêmica. E é assim que você me retribui? A maçaneta da porta do meu quarto começou a girar. Fechei os olhos aterrorizada. De repente ouvi sirenes ao longe. Oliver deve ter ouvido também, porque seus passos pararam abruptamente. Não, ele murmurou. Não, não, não. Por que você fez isso, Lex? Os passos recuaram rapidamente. Ouvi a porta da frente se abrir e fechar com força. Minutos depois, que pareceram horas, ouvi batidas na porta novamente. Desta vez, era a voz reconfortante de um policial. Senhorita, aqui é a polícia. Está tudo bem aí dentro? Tremendo, abri a porta do quarto. 2 policiais estavam no corredor, olhando-me com preocupação. Sarah chegou logo em seguida, correndo para me abraçar. Nos dias que se seguiram, dei um depoimento completo à polícia. Descobri que Oliver tinha um histórico de comportamento obsessivo em sua antiga universidade, da qual havia sido expulso. Ele havia ocultado esse fato ao se transferir para nossa instituição. A universidade agiu rapidamente, expulsando Oliver e oferecendo apoio psicológico para mim. Obtive uma ordem de restrição contra ele. E por semanas, vivi em constante estado de alerta. Ele nunca mais apareceu pessoalmente, mas ocasionalmente recebia e-mails de contas anônimas que suspeitava serem dele. Cada um deles me fazia reviver aquela noite terrível. Esta experiência me ensinou muito sobre confiança, limites e a importância de confiar nos meus instintos. Também me mostrou o valor de ter amigos verdadeiros como Sarah, que estão lá nos momentos mais difíceis. Anos depois, ainda luto com as sequelas daquela noite. Mas cada dia é um passo em direção à cura. E estou determinada a não deixar que o medo defina minha vida. Bom, gente, é isso aí. Deixem seu like, se inscreva no canal e comentem o que vocês acharam. Até a próxima!